Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dr. Juarez de Souza, idealizador do projeto Personal Farm, e a gente está aqui para mais um vídeo falando um pouco sobre uma desregulação que o antihipertensivo pode causar no paciente diabético. Então, se você conhece, ou se você trata, ou se você acompanha um paciente que é hipertenso e diabético, dá uma olhada no vídeo que a gente preparou para você explicando bastante sobre o uso de beta-bloqueadores e o uso de diuréticos, principalmente esporeadores de potássio, e qual a repercussão na glicemia desse paciente diabético. Acompanhe o vídeo aí. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Dr. Juarez de Souza e como a gente tinha falado antes, o vídeo de hoje vai para os pacientes que são hipertensos e diabéticos, aonde a gente precisa pensar em alguns ajustes em relação à farmacoterapia desse indivíduo. Então vou colocar uma situação clínica aqui para vocês entenderem do que eu estou falando especificamente, tá? O paciente hipertenso e diabético e o risco que ele tem na associação de fármacos que podem causar alterações na patologia dele. Então vamos lá, eu tenho um paciente aqui que utiliza diuréticos, principalmente diuréticos esporeadores de potássio, nesse caso a hidroclorotiazida, que é muito utilizado como antihipertensivo, e eu tenho pacientes que usam com diurético um beta-bloqueador, por exemplo, um propanolol ou um atenolol. Então ele toma propanolol com hidroclorotiazida. Esse paciente ele tem um risco maior para complicações relacionadas ao controle da glicemia, principalmente, claro, se ele for um paciente diabético. Então, qual é o risco da associação de diuréticos, esporeadores de potássio com beta-bloqueadores de ação pura para o paciente diabético especificamente? Vamos lá. Os diuréticos, tá? Em relação ao uso em pacientes diabéticos, pacientes com diabetes mellitus, os diuréticos estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de intolerância à glicose e pode aumentar o risco de aparecimento de diabetes, pacientes que já estão com predisposição a desenvolver o quadro clínico de diabetes, mas também podem aumentar o nível de triglicerídeo e causar alterações com relação ao controle da glicemia do indivíduo. O que significa? Quando a gente pensa no uso desses diuréticos, principalmente diuréticos esporeadores de potássio, no paciente diabético, eu corro o risco de aumentar um pouco a glicemia desse paciente e dificultar o controle glicêmico dele, e eu também aumento o risco do desenvolvimento de intolerância à glicose e do desenvolvimento de diabetes em pacientes que estão pré-diabéticos. Como funciona esse processo? Quando a gente está vendo aqui, por exemplo, essa é uma célula beta pancreática. E a célula beta pancreática ela depende do sistema de potássio para que ocorra o fechamento de canal de potássio, a modificação na despolarização e entrada de cálcio e a saída da insulina através dessa célula beta do pâncreas. Então, indivíduos que tomam diuréticos esporeadores de potássio podem ter uma desregulação na concentração desse potássio e, consequentemente, diminuir a liberação de insulina pela célula beta pancreática e isso fazer com que o controle glicêmico fique prejudicado, ou o controle glicêmico do paciente que já é diabético, ou até um quadro de intolerância à glicose que pode acontecer e o desenvolvimento de diabetes no paciente que é pré-diabético. Então, a concentração e os níveis de potássio podem ser fatores agravantes para que você tenha uma diminuição da liberação de insulina pela célula beta e piorar o quadro clínico do paciente diabético. Então a gente lembra sempre o seguinte, tá? Existem dois mecanismos aqui que a gente precisa explicar e o risco da associação de diuréticos com beta-bloqueadores, diuréticos esporeadores de potássio com beta-bloqueadores de ação pura no paciente diabético. O que a gente precisa lembrar? Que os beta-bloqueadores, nesse caso especificamente, os beta-bloqueadores de ação pura, que agem especificamente em receptor beta somente, que é o caso do propanolol e do atenolol, eles podem diminuir a liberação de insulina. Como funciona isso? Quando eu faço o bloqueio desse receptor beta lá no sistema pancreático, lá na célula beta pancreática, vocês estão vendo que o receptor beta, quando ele é ativado, ele aumenta a liberação de insulina. Tem um sinalzinho de mais aqui, ó, aumentando a liberação de insulina. Mas quando eu faço o bloqueio desse receptor beta, ocorre ao contrário. Então eu vou ter uma diminuição da liberação de insulina. Então, consequentemente, o uso de beta-bloqueadores, no caso, beta-bloqueadores de ação pura, como propanolol e atenolol, eles podem também diminuir a liberação de insulina, tá? Diferente de outros beta-bloqueadores, como é o caso do carvedilol, que não causam essa alteração. Pelo contrário, o carvedilol diminui a ação de alguns agentes que acabam, nesse caso, sendo benéfico, né, para o processo de controle da glicemia, e o carvedilol age bloqueando receptores alfa. Os receptores alfa, na verdade, eles são negativos aqui, eles diminuem a secreção de insulina. Então, quando eu faço o bloqueio desse receptor alfa, a secreção de insulina aumenta. Então, só para entender bem como funciona. Beta-bloqueadores de ação pura, de primeira geração, como propanolol e atenolol, eles bloqueiam receptores beta-adrenérgicos e diminuem a secreção de insulina.
reduzem a secreção de insulina pela célula beta pancreática. Isso pode dificultar o controle da glicemia num paciente que já é diabético e hipertenso, que toma aí beta-bloqueador de primeira geração. A melhor opção são beta-bloqueadores de segunda e terceira geração, principalmente de terceira geração, onde eu tenho uma ação sobre receptores alfa, fazendo com que eu tenha um aumento da secreção de insulina. Bloqueando o receptor alfa, eu aumento a secreção de insulina, isso é benéfico, por isso que a indicação clínica do carvedilol é mais interessante do que propanolol e atenolol. Mas eu tenho muitos pacientes que utilizam a associação de diuréticos com beta-bloqueadores. Então, como eu penso, quando eu estou pensando num paciente que usa um hidrocortiazida associado a um beta-bloqueador de primeira geração, o que acontece nesse processo? Esse paciente ele tem um risco maior de complicações, principalmente de aumento no nível glicêmico, principalmente se ele for um paciente que já tem padrões glicêmicos alterados. Se ele é um paciente diabético, tem um risco maior de complicações para ele, porque ele pode ter padrão glicêmico já alterado, e esse paciente que usa um propanolol associado a um diurético precisa ter um monitoramento mais rigoroso da glicemia dele, quer dizer, ele precisa ser monitorado com mais frequência para talvez fazer um ajuste do remédio para diabetes e, consequentemente, compensar esse efeito colateral da ação do diurético e beta-bloqueador. Então, para você entender aqui, uma dica rápida, lembre sempre, pacientes que utilizam diuréticos espoliadores de potássio, hidrocortiazida ou da família dos diuréticos de alça, como a furosemida, aumenta o risco de níveis de elevação dos níveis glicêmicos, inclusive de intolerância à glicose e de aumento do triglicerídeo. Paciente que usa beta-bloqueador de ação pura, como é o caso dos beta-bloqueadores de primeira geração, como propanolol e atenolol, também aumentam o risco de elevação dos níveis de glicose. Os dois fármacos associados no controle da hipertensão, hidrocortiazida, com o uso do propanolol, por exemplo, aumenta os níveis de descontrole da glicemia, aumenta os níveis glicêmicos do paciente diabético, e eu preciso monitorar melhor esse paciente diabético, fazendo um controle mais agressivo, fazendo uma organização mais agressiva da regulação, na verdade, dessa glicemia desse paciente. Então eu preciso talvez fazer um ajuste da dose do hipoglicemiante desse medicamento hipoglicemiante para esse paciente diabético, ok? Então essa era a dica de hoje. Monitore com mais frequência pacientes que usam diuréticos com beta-bloqueadores de ação pura. Valeu, até a próxima dica. Se você aprendeu alguma coisa nova, alguma informação que você não sabia, se inscreva no canal, deixe o seu like. Para você receber notificação também, clica lá no sininho para você ter informações toda semana. São informações novas, bastante legais aí para vocês.